Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este vídeo. Eu me chamo Felipe e hoje vou mostrar para vocês aqui como fazer a configuração dos meios de frete no e-commerce, né? Inclusive eu fiz algumas configurações naquele vídeo anterior, né, do cálculo de frete na página do produto, mas hoje eu vou mostrar de maneira mais detalhada, né, como configurar classes de entrega, como definir meios de frete para determinados produtos, né, como, enfim, fazer por exemplo, criar cupons para dar frete grátis para determinado produto, né, ou determinada classe de entrega. Enfim, eu vou esclarecer todas essas dúvidas relacionadas a esse tema, né, este tema de frete, né, que até eu vi que o pessoal estava com bastante dúvida relacionada a isso, e eu vou criar lá numa loja teste lá todas essas situações para a gente poder abordar esse conteúdo de frete, né? Então, eu vou lá para o meu desktop agora, pessoal. Espero vocês lá. Obrigado. Fala pessoal, tudo bem? Então, voltando aqui para o desktop, basicamente eu vou dar uma introdução aqui antes só para esclarecer quais temas eu vou abordar nesse vídeo, né? Para ver se engloba aqui com o que você está esperando desse vídeo, né? Basicamente eu vou só comentar ali sobre algumas configurações recomendadas que eu sempre faço quando vou fazer uma instalação do e-commerce, né? Por exemplo, como medida, verificação de produtos, né? Se está definido, por exemplo, o peso do produto, enfim, essas questões básicas, né? Que você precisa configurar para funcionar os meios de frete. Depois eu vou explicar sobre os métodos de entrega, na verdade com uma ordem mais específica, as áreas de entrega, depois os métodos de entrega e depois as classes de entrega, né? Para fazer algumas configurações específicas relacionadas a esses temas. Depois sobre cupons, por exemplo, se você tem a intenção de utilizar cupons, por exemplo, para aplicar frete grátis, enfim, fazer alguns critérios relacionados a isso, eu vou abordar esse tema também. E a princípio seria isso, até senão o vídeo vai ficar muito longo. Se for o caso, se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, me mandem nos comentários, por gentileza, que eu vou procurar auxiliar vocês. E vamos lá para a parte da configuração já. Eu estou com a loja teste, que é aquela mesma loja que eu fiz no vídeo anterior, né? E estou com o painel dela aberto aqui. Não está com nenhuma configuração específica no WordPress. Essa configuração básica que eu fiz inicial. E vamos lá primeiro para as dicas relacionadas à configuração inicial do e-commerce. Você vem aqui em e-commerce configurações, na aba geral, né? Primeiramente você tem que definir até um setup que o e-commerce já sugere para você, que é definir o endereço base da loja. Se você não definir, no caso, os meios de entrega eles utilizam esse endereço base, ou posteriormente você pode configurar também no método de entrega, que vai ser o endereço para que a tua loja que o método de entrega vai utilizar para calcular o ponto de saída da mercadoria até o ponto de entrega, né? Então, eu defino essa opção aqui por padrão, não tem escapatória, vamos dizer assim, tem que definir. E no caso, eu particularmente, se eu não faço vendas para fora do Brasil, eu defino sempre o escopo Brasil como nessa parte aqui de locais de venda, né? Vender para países específicos. Eu sempre deixo, se você não vende para fora do Brasil, eu recomendo deixar sempre o Brasil ali como um país específico mesmo para que você vende, né? Os locais de entrega, a mesma coisa, né? Eu envio apenas para países específicos, né? Se eu não tenho meio de entrega para entregar, por exemplo, os Estados Unidos, né? Eu defino também Brasil como padrão ali, né? E essa configuração é muito importante, que é a localização da padrão do cliente, né? Inclusive aquele plugin do Valdeir que eu recomendei para vocês, ele utiliza essa configuração como base, então configurem essa opção para poder funcionar corretamente. Que tem a opção aqui geolocalização, que eu particularmente utilizo essa, ou endereço base da loja, né? Então sempre utilizem um desses parâmetros aqui. Esse endereço com suporte a cache ele acaba gerando uma URL diferente lá e eu particularmente não gosto dessa opção. Então eu sempre deixo geolocalização ou endereço base da loja. Define essa configuração para funcionar corretamente. Se você vai utilizar cupons, sempre deixe ativado essa opção aqui, né? Ela vem com padrão no e-commerce já, mas caso você esteja desmarcada, se você vai utilizar cupom ou se você não quiser utilizar, desmarca essa opção aqui, né? Aqui é a opção do MEDA, não é relacionada a frete, então não vou explicar.
Depois nos produtos, né? Uma configuração muito importante é sempre você definir as informações relacionadas à entrega do produto, que vai ser essas informações que os meios de entrega vão precisar para calcular a estimativa de entrega para determinado produto. No caso, eu estou aqui no óculos de sol, né? Ele tem aqui na aba entrega, ele tem sempre o peso dele, né? A dimensão que você define aqui. Ele sempre também se atentem a essas opções, esse sinal aqui de interrogação, que ele tem algumas informações que são importantes para você poder configurar da maneira correta, né? Que ele tem uma ordem específica ali da configuração. Nesse caso ele utiliza ali, ó, a ordem comprimento, largura e altura, né? Na forma decimal. Então sempre defina essas opções aqui, que é aqui ele está em centímetros no caso. Mas voltando lá para a configuração do e-commerce, também tem uma configuração importante aqui que na parte de entrega, em opções de entrega, ele tem uma configuração padrão aqui também, que você pode, é uma configuração genérica, ela vale para a tua loja inteira, né? Ativar a calculadora de frete na página do carrinho, né? Que isso daqui ele vai aparecer a estimativa do frete lá no carrinho, né? Senão ele vai aparecer só lá no checkout, que é na hora do que o teu cliente vai pagar. E também o destino da entrega, você pode definir 3 padrões aqui, né? Por padrão para o endereço de entrega do cliente, né? Ou por padrão por endereço de cobrança do cliente. Você pode definir 2 endereços também para o teu cliente, né? Pode ser o endereço de entrega e o endereço de cobrança. Geralmente empresas têm essa abordagem, né? Às vezes o estoque do cara fica num lugar diferente e a sede da empresa, sei lá, o escritório fica num outro local. Para quem vai atender a empresa é importante essa opção, né? E o modo de depuração, pessoal, é bem bacana que se o teu plugin da empresa que vai entregar para você tiver suporte, ele vai dar mais detalhes de o que está acontecendo na hora que ele está fazendo o cálculo de entrega do frete, vamos dizer assim, para você saber se está acontecendo algum problema, algum erro, sei lá, está falhando a comunicação com o servidor lá da transportadora, por exemplo. Então é algo que você consegue utilizar como base para saber possíveis causas de problemas, né? Então o modo de depuração é bem bacana. Você consegue, enfim, estreitar mais a detecção dos problemas relacionados ao frete, né? Então, se vocês estiverem sofrendo com alguns problemas que vocês não sabem como resolver, ative o modo de depuração, que ele vai gerar logs das informações que estão sendo, vamos dizer assim, trafegadas ali no teu site, relacionadas à entrega, no caso, e vai auxiliar bastante nesse sentido de detectar problemas, né? Então, o modo de depuração é bem bacana. Aí vamos lá para a parte de áreas de entrega. Só para finalizar, essas são as configurações recomendadas que eu faço na hora de você iniciar uma loja ou iniciar uma configuração do e-commerce, né? Então é isso aí. Daí sobre as áreas de entrega. As áreas de entrega vão ser as regiões com que o seu e-commerce, de modo geral, vai atender. Por padrão, ele define aqui, quando você faz a instalação do e-commerce, ele tem aquele wizard lá, né, aquele setup lá, e ele vai trazer o país que você definiu que você vai vender. No caso aqui ele está como Brasil, que é o inicial. Só que você pode adicionar várias áreas de entrega. Caso você tenha um controle específico, algo nesse sentido, você pode definir, por exemplo, a entrega especial para São Paulo, por exemplo. Aqui no caso você tem que definir as regiões que você vai entregar. No caso, eu posso colocar aqui São Paulo, Brasil, que vai ser todo o estado de São Paulo. Eu posso limitar por CEPs específicos. Por exemplo, você pode pegar a faixa do CEP de um bairro específico e definir aqui. Você pode, por exemplo, fazer entrega por bairro, enfim, por região. Dá para fazer algo bem, uma configuração bem estreita mesmo, né? E depois que você seta aqui essas opções, você tem que adicionar os métodos de entrega. Os métodos de entrega basicamente são as opções com que vamos dizer assim, essa área de entrega vai utilizar para realmente levar o teu produto até o teu cliente, né? Então, vamos dizer assim, você pode
adicionar aqui os métodos de entrega. Então pode ser uma taxa fixa, pode ser um frete grátis, pode ser, enfim, todos os métodos de entrega que você tenha disponível, né, aqui nesse método de entrega, na lista de métodos de entrega, né? E no caso você pode, só para esclarecer, esses métodos de entrega são utilizados para essa região específica. Então você pode personalizar, você pode setar qualquer configuração que ele vai valer só para essa configuração, né? Se você, por exemplo, editar o pack aqui, ele não vai aplicar em outros métodos de entrega, outras áreas de entrega que você vai utilizar em outras regiões, vamos dizer assim, né? Ele é uma configuração específica para esse escopo aqui. Então, por exemplo, eu vou definir aqui frete grátis, né, para São Paulo. Eu vou definir aqui o PAC, né? Eu vou definir aqui o SEDEX, né? São 3 opções aqui específicas que eu defini para São Paulo, né? E, enfim, tem outras configurações aqui, retirada no local, por exemplo, né? E eu vou salvar. Na verdade, não precisa salvar, que eu já salvei. Aí, vamos dizer assim, frete grátis, né? Você pode definir alguns... Frete grátis ele vem como padrão aqui no e-commerce, né? Você pode definir alguns critérios, né? Por exemplo, um cupom válido, um valor mínimo do pedido, né? O valor mínimo pode ser, por exemplo, a partir de R$100 ou de R$99, o cliente vai poder utilizar frete grátis, né? Ou, por exemplo, o valor mínimo ou um cupom, né? Que ele tem um cupom válido do frete grátis. Depois eu vou mostrar posteriormente lá na configuração de cupons. O valor mínimo e um pedido e um cupom. No caso, ele vai ter que ter as duas coisas, né? Tanto o valor mínimo como o cupom. Enfim, aí você pode definir. Ou não há, ele vai dar frete grátis para São Paulo inteira. Vamos dizer assim. E no caso do PAC, que é um meio de entrega do correio, você tem mais opções aqui. Por exemplo, ele tem aqui, ó, você pode definir o título, por exemplo, PAC SP, né? Que seria só relacionado para São Paulo. Ele vai valer só para São Paulo, só para essa região de entrega. O CEP de origem, da onde ele vai sair, né? Da onde que o teu produto vai sair até o teu cliente, né? Classes de entrega também eu vou explicar daqui a pouco, mas eu já pego um outro exemplo, né? O tempo de entrega você pode exibir aqui no caso do Correios, ele tem essa opção, que você pode definir quanto tempo, que é bem comum nos e-commerces também, quanto tempo vai demorar no caso para o Correios entregar o produto para o teu cliente. Se você tem, por exemplo, vamos dizer assim, o tempo que você vai demorar para preparar o pedido, para fazer todo o processo, emitir nota fiscal, algo assim, você pode definir aqui nos dias adicionais um tempo que você precisa para preparar esse pacote para entregar para o Correios. Então, nos dias adicionais você pode setar aqui, além do prazo do Correios, eu tenho que ter 3 dias adicionais, por exemplo, para poder entregar. Taxa de manuseio, ele tem a opção aqui que pode ser um percentual, né? Que pode ser algum custo que você tenha relacionado a, enfim, embalagem ou algo nesse sentido, né? Enfim, você pode setar aqui um custo adicional que você tem, né? Serviços opcionais, que isso aqui é algo do Correios mesmo, que você pode setar. Aviso de recebimento, né? É algo também relacionado ao Correios. Vamos dizer que você tem um contrato lá, você pode ter essas configurações específicas. Declarar valor para seguro. Até só para esclarecer para vocês, pessoal, se você marcar uma das opções, pode ser que aumente ou diminua o frete. Então, avalie sempre essas configurações antes de até faça teste, faça as informações ali para avaliar. O valor de seguro, geralmente, ele aumenta o frete, né? Ele aumenta um percentual, acho que percentual de 10% ali em cima do frete, que é o seguro relacionado ao produto que você está enviando, né? Código de serviço é algo normal. Convencional, daí ele tem essa opção aqui, ó. Convencional é o comum que todo mundo utiliza, e o corporativo, se você tem um código realmente, se tem um contrato com o correio, você pode definir aqui, né? Que até tem um artigo no blog lá da Ultra Coders que fala, por exemplo,
que no caso, se você tiver um contrato com o Correios, você tem alguns benefícios, como logística reversa, até o Correios vem pegar o pacote na tua empresa, ao invés de você fazer o contrário, né? Tem uma série de benefícios lá que não vem ao caso agora, porque não é o tema do vídeo, né? Aí no caso, por exemplo, vamos dizer que você tenha, para esse meio de entrega, você envia um tamanho mínimo, né, de pacote. Então, talvez para um pacote muito pequeno, pode ser uma carta, entendeu? Ou vamos dizer que seja só enfim, um tamanho do envelope, vamos dizer assim, um cabo flat ali que cabe no envelope. Então você pode setar esses parâmetros para não aparecer um meio que não seja para aquele produto, vamos dizer assim. Então você pode setar aqui o tamanho mínimo para essa entrega, vamos dizer assim, né? No caso, enfim, se é uma caixa maior, ele tem altura mínima, enfim, você pode setar aqui essas informações para um peso, né? No caso, o peso extra, enfim. Dá para definir essas opções aqui para evitar que, por exemplo, não aconteça de você enviar uma embalagem muito grande para um produto pequeno, né? O teu cliente lá setar um meio que seja uma embalagem muito grande para um produto menor, né? Enfim, ou vice-versa. Aí você salva aqui as informações, né? Ele vai salvar aqui e a partir de agora já está valendo para São Paulo esses métodos de entrega, né? E agora vamos lá para tem uma parte bem importante agora. Os locais não cobertos por suas outras áreas de entrega. Por exemplo, vamos dizer que o cliente digite um CEP lá, o endereço dele, e em nenhum das áreas de entrega ele se encaixou, vamos dizer assim, não fugiu de todo o escopo do teu e-commerce. Você pode setar uma opção para entregar para ele, né? Uma taxa fixa, pode ser outros meios também, né? Por exemplo, uma taxa fixa você pode adicionar ali, que para esse cliente que eu não sei como funciona, eu vou ter que ou colocar, por exemplo, até tem uma opção aqui que eu coloco, acho que retirada no local, não, que eu deixo, acho que frete grátis, se eu não estou enganado, e coloco uma opção na descrição aqui, entrega a combinar. Que vamos dizer assim, você não quer perder a venda, então eu vou deixar aqui entrega a combinar, que se for o caso do cara digitar um CEP que não exista, eu vou colocar ali e setar ali essa opção, que daí depois que ele fazer o pedido, eu verifico que entrou dentro dessa entrega e entro em contato com o meu cliente e negocio com ele como que eu vou entregar, entendeu? Então seria uma das formas que você pode fazer. E, enfim, você pode configurar aqui, sei lá, qualquer outra opção que você tenha disponível aqui na lista de fretes, né? A taxa fixa aqui também você pode setar um custo também específico, por exemplo, até teve uma dúvida no rapaz lá sobre relacionada a essa questão, né, de taxa fixa. Para produto X vai ser uma taxa de R$50, para produto Y vai ser uma taxa de R$10. Então, você pode definir a taxa fixa aqui, né? Eu já vou fazer uma simulação para ficar mais claro para vocês. Vamos dizer assim, o custo de R$10, né? Então, para todos os clientes que não tem uma área de entrega que foi coberta para a região que ele está, você pode definir a taxa fixa também, né? Mas eu acho que a estratégia de você definir entrega combinar, eu acho que é algo mais bacana, assim, que pelo menos você consegue estimar e talvez não tenha um custo adicional, né? Que você não está prevendo, algo assim. Aí, deixa eu adicionar, por exemplo, aqui mais opções, né? Eu vou colocar aqui São Paulo, Paraná. Vou colocar aqui o Paraná, né? Eu vou colocar aqui também, só para exemplificar aquela opção de Sedex. Aquela opção lá que eu comentei com vocês do estado, né? Da região, tudo, né? Salvar.
Vou colocar aqui a descrição SEDEX-PR, né? Eu acabei removendo aqui. Editar. PAC-PR. Isso aí. Vamos lá. E aí com isso, pessoal, eu já exemplifico para vocês lá. Acho que na verdade eu vou já para a tela de um produto para exemplificar para vocês. Primeiro eu vou pegar 2 CEPs aqui, um de São Paulo, CEP SP, aqui ó, do Jardim Maria Estela, e um CEP do Paraná, eu já sei, né? E vamos lá para um produto, né? No caso, só para esclarecer, ó. O produto que eu vou utilizar vai ser o óculos de sol, né? Que ele já está definido aqui na parte de entrega. O peso dele, as dimensões, né? Tudo corretamente, né? É um dado fictício, mas precisa dessas informações para poder calcular, né? E vamos lá para... Até eu tô com o item no carrinho aqui. Deixa eu voltar aqui para a loja teste e vir para a loja. Aqui no óculos de sol. Vou comprar ele, vamos dizer assim. Vou ver o carrinho. E como vocês podem perceber aqui, ó, eu não defini nenhum... No caso, nenhum CEP. Então eu já vi aqui, ó, entrega combinar. Eu tenho que... Se eu não definir o CEP, ele vai... Como vocês podem perceber, aquela opção lá dos locais não definidos, ele já apareceu aqui para mim, né? No caso, eu agora vou citar corretamente, né? Vou colocar aqui estado, Paraná. Vou colocar aqui cidade, Curitiba. E vou calcular aqui para um CEP 80 250 020 e atualizar. Ó, como vocês podem perceber aqui, ele apareceu o PAC já, né? Que é a configuração que eu setei lá. E ele vai custar para mim aqui R$21,21. Até deixa eu só ver essa questão aqui. Configurações, entrega. Inclusive eu acabei esquecendo que ele estava setado aqui essa configuração. Então deixa eu só apagar ela. Que ele sempre considera a ordem, pessoal. É algo que eu acabei esquecendo aqui também. Na parte da área de entrega, assim, ó, você pode mover aqui, que vai ser a ordem com que ele vai calcular. Então eu vou excluir o Brasil aqui para definir as configurações que são definidas por padrão aqui, né? Por estado, né? Então, eu acho que agora ele vai funcionar corretamente. Da forma com que eu esperava. Atualizando aqui minha loja. Ó, agora como vocês podem perceber, ele apareceu aqui, ó, o SEDEX-PR, né, que foi o que eu defini, e o PAC-PR. No caso aqui, como é Curitiba para Curitiba, o correio sempre dá o SEDEX como padrão, né? Inclusive, acho que não é interessante nem se você saber o endereço da tua loja, não é interessante você colocar PAC. Ele deixa como SEDEX como padrão. Deixa eu deixar full screen aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, como vocês podem perceber, ele considerou aqui a minha configuração do Paraná, né? Que é Curitiba e Paraná. Ele pegou o SEDEX-PR e o PAC-PR, né? Que são os 2 métodos de entrega que eu coloquei. Se eu colocasse mais algum, por exemplo, retirado no local, ele ia aparecer meu cliente lá, retirado no local. Quer ver? Ele está atualizando aqui. Ó, apareceu aqui, ó, retirado no local. Sempre também uma dica bem importante, sempre limpem o cache da tua loja, né? Que o cache ele acaba às vezes deixando ali configurações antigas, vamos dizer assim, que influenciam no cálculo. Então, depois que você definiu as configurações, limpem o cache da loja, né? E daí basicamente é isso aí. Eu vou pegar um CEP de São Paulo agora para a gente simular. Mudar endereço. Vou colocar aqui Brasil, São Paulo, São Paulo também. E setar aqui o CEP de São Paulo. Como vocês podem perceber, ele aplicou aqui o frete grátis.
Nesse que eu defini que ele está setado lá na configuração, a estimativa da entrega, ele apareceu aqui para mim, né, como vocês podem perceber, né, que é algo que nos outros eu não setei e nesse específico de São Paulo eu setei, né, deixa eu mostrar para vocês aqui. Entrega São Paulo PAC SP. Olha, eu coloquei os dias adicionais, né, para ele entregar. Ele calculou que se eu colocar 4, por exemplo, aqui ele vai considerar mais um dia. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vai ficar 9 dias úteis, né? Ó. E o frete grátis também, eu acabei esquecendo de tirar, na verdade. Ele ficou ali para São Paulo, frete grátis, né? Mas é tudo configuração que você pode pré-definir, vamos dizer assim. Eu vou salvar aqui, ele vai sumir o frete grátis lá da opção, quer ver? Beleza. Agora, pessoal, para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou para a classe de entrega, né? No caso, eu vou adicionar aqui um novo método para São Paulo, que o PAC, eu vou adicionar mais um PAC, posso adicionar eu vou editar nele aqui e falar que é um PAC especial, né? Ou, sei lá, o método especial. Esse método especial, ele precisa ter uma classe de entrega, né? Onde que eu vou definir as classes de entrega? Aqui no... Opa, clique aqui. Na classe de entrega, obviamente, né? Então eu vou adicionar aqui uma classe de entrega, colocar o nome da entrega que vai ser esse aqui são os produtos especiais. Produtos que são... Oh, droga. São especiais. Beleza, salvou aqui. E no caso aqui eu vou exigir na configuração, deixa eu atualizar ele aqui. Vai ser um método especial. E para ele poder aplicar esse método de entrega, ele vai precisar ser dos produtos especiais, né? Então, só os produtos que estão dentro dessa classe de entrega vão ter esse método disponível, né? E no caso, ele vai ter uma taxa de tempo de entrega, eu não vou estimar. Eu vou colocar aqui todas as opções aqui, vou deixar padrão mesmo. E como vocês podem perceber aqui, ó, o óculos de sol não tem disponível ainda essa opção de método, né? Então eu vou fazer uma configuração lá no produto, né? Que isso aqui é relacionado lá no produto. Então você vem aqui, no caso do óculos de sol, no produto que você quer definir esse método de entrega específico, né? E você tá lá, fala assim, ó, esse produto aqui, ele tem uma classe de entrega, né? E a classe de entrega é os produtos especiais, né? E vou atualizar ele. Vamos lá para... Agora, como vocês podem perceber, o óculos de sol está aqui no meu carrinho. Se eu dar um refresh aqui na minha página, né? Na verdade, eu vou ter que atualizar. Fazer um teste loja. Às vezes acontece esses problemas, pessoal. Tem que ficar atento e fazer teste. Vamos lá, colocar o CEP de São Paulo. Estado São Paulo. Cidade São Paulo. E o CEP. Ó, como vocês podem perceber agora, é questão de cache, tem que sempre cuidar do cache. Ele está aparecendo aqui, ó, o método especial, né, que a gente definiu. E eu posso fechar a compra com este método, né? Ele custa o mesmo que o PAC, porque são o método, né? Só que você pode definir um critério específico, né? Como vocês podem perceber. Se eu pegasse outro produto, ele não ia ter essa opção disponível. Então, é sempre bacana definir, quando você define aqui os métodos, as classes de entrega, né?
são realmente para produtos específicos que você quer definir aquele meio de entrega específico. Então, sempre seta essa opção se você precisa dessa configuração, né? E agora vamos lá para o cupom, né? Na parte de configuração do e-commerce, cupons, né? Deixa eu dar um leave aqui. Eu vou criar um cupom aqui de teste. Vou colocar aqui frete grátis. No caso aqui você pode definir outros configurações do cupom, tudo, né? Você pode ser um desconto fixo no carrinho, pode ser um percentual, por exemplo, 10%, né? Pode ser um desconto fixo, né? Ou você não pode deixar nada, ou você pode setar aqui, ó, permitir frete grátis, né? Essa opção aqui, ela precisa que aquela região que o cara está querendo comprar, vamos dizer assim, tenha o método de frete grátis habilitado, senão ele não vai aparecer para o teu cliente. Então você pode definir aqui uma data de expiração também, vou colocar aqui dia 4, né? Vamos dizer que você queira fazer uma promoção, enfim, qualquer outra coisa, vou publicar ele. A restrição de uso você pode setar aqui também, por exemplo, para o cara receber frete grátis ele tem que gastar no mínimo R$50. O gasto máximo também você pode setar. Precisa ser uso individual, o cara não pode usar com outros cupons também, para fazer tipo sequencial no caso, né? Produtos específicos você pode setar, por exemplo, eu quero dar frete grátis para o óculos de sol só, né? Eu não quero dar para outro produto. Ou excluir produtos, eu não quero dar para o óculos, sei lá, para a blusa. Eu não lembro qual que é. Acho que é boné, na verdade. O boné, né? Você não vou dizer que você não quer. Ou, por exemplo, para categorias, você pode restringir mais por categorias. O frete grátis é válido. O frete grátis é válido só para camisetas, por exemplo, né? Ou excluir as categorias, né? Mesma lógica dos produtos aqui. Ou, no caso, você pode definir, vamos dizer que você tem uma lista de clientes específicos que eles já são clientes da tua loja e você quer setar para esses clientes específicos pelo e-mail dele, né? Então você pode fazer essa configuração aqui. Por exemplo, só pro felipe.b aqui, @ultracoders.co, ele vai habilitar esse cupom, né? Ou sem restrição ele não vai restringir para ninguém. E os limites de uso, você pode dizer que é limitado, você não define nenhum limite aqui. Ou vamos dizer assim, que o uso por cliente pode ser 1, por exemplo. Senão ele pode fazer sequencialmente, né? Várias compras com frete grátis. E o uso do limite é de modo geral. Por exemplo, eu quero que até 100 clientes façam compra com frete grátis, né? Então, você pode definir esse escopo aqui. E depois você pode atualizar, né? Ele já está disponível esse cupom aqui. E a parte mais importante, pessoal, é sempre setar aqui na entrega. No caso aqui, vamos dizer que no Paraná, ele tem que estar habilitado o frete grátis, né? E daí, no caso, qual que vai ser a configuração que você vai precisar fazer no frete grátis? O frete grátis requer o quê? O que é preciso para o teu cliente utilizar o frete grátis? Ele precisa de um cupom, um cupom válido com frete grátis. No caso, aquele cupom que a gente criou, ele é válido. E salvar. E, a princípio, é isso que é necessário. Salvando aqui, eu vou lá para a minha guia anônima, né? Loja teste. Como vocês podem perceber aqui, eu vou lá no óculos e vou comprar. Ver o carrinho, né? E ele já pega por padrão aquela opção que a gente definiu, a entrega combinar, né? No calcular entrega, deixa eu só ocultar aqui minha imagem. Eu vou pegar aqui o Paraná, né? Que é o meu estado, que eu defini só para o Paraná, só para eu não definir para São Paulo, né? Que é aquela outra região que a gente definiu. E vou calcular aqui a opção.
Ó, como você pode perceber, ele apareceu retirado no local, né? Sedex e Sedex PR. Se eu vir aqui adicionar o cupom frete grátis, ele... na verdade ele deu algum problema aqui na configuração. Deixa eu voltar lá na loja. Opa. Deixa eu ver como que eu configurei o cupom aqui. Ah, eu defini, esqueci, eu citei aqui a categoria camisetas, né? Como vocês podem perceber, ele não vai considerar a minha categoria lá, que é um óculos, né? Deixa eu voltar lá. Agora vai rolar, pessoal. Às vezes são detalhezinhos assim que pegam a gente. Agora vamos lá aplicar nosso cupom. Ó, como vocês podem perceber agora, ele aplicou o código e tem aqui disponível para mim o frete grátis, né? Então, até aquela regra lá das categorias está funcionando corretamente. Então, quando eu for fechar a compra aqui, ele vai estar disponível o frete grátis, né? Que é algo bem bacana aqui quando você quer fazer uma promoção, algo nesse sentido. Você consegue utilizar os cupons aqui de maneira bem prática e rápida. Então, pessoal, acho que a princípio nesse vídeo é isso, né? Ele deve ter ficado bem longo aí, deve ter ficado mais de meia hora, né? Então, se tiverem mais dúvidas, mandem para mim ali nos comentários. E eu vou pedir a gentileza para vocês, se vocês gostarem desse material, né? Deixem um gostei ali, deixem o like, né? Vamos dizer assim. Porque auxilia aí bastante a gente nesse início do canal e acaba espalhando conteúdo para mais pessoas. Então, agradeço pela atenção de vocês, agradeço quem ficou até o final desse vídeo aqui e estou à disposição aí, mandem comentários que a gente vai respondendo, né? Talvez não responda na hora, mas a gente vai respondendo devagar aí, certo? Valeu, pessoal, muito bom dia, boa noite, boa tarde e até mais.